Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E eu iniciei uma playlist aqui no canal, meus irmãos, com o propósito de desmascarar falsas profecias que foram entregues ao atual presidente Jair Bolsonaro e também para sua esposa Michelle Bolsonaro. E se vocês não assistiram o primeiro vídeo, o link vai aparecer aqui em cima nos cards e também vai estar disponível na descrição. E meu vídeo postado no TikTok, meus queridos irmãos em Cristo, chegou a mais de 600 mil visualizações para a glória de Deus. E eu fico muito feliz de verdade que a palavra está chegando a inúmeras pessoas, inúmeros compartilhamentos e comentários e pessoas sendo convencidas pela palavra de Deus. E nesse novo vídeo eu vou desmascarar uma falsa pastora bem famosa no meio pentecostal que se chama Sarah Shiva. Vamos assistir um trecho do vídeo que eu separei para vocês. Deus tem levantado o Bolsonaro para salvar a gente de não virar uma Venezuela, de não virar um país comunista, onde as pessoas são todas niveladas no mesmo grau de pobreza, de miséria. Deus não tem isso para a nossa nação. Deus não quer a nossa nação sofrendo miséria. Pastora Sara, mas por que tem tanta gente cega? Tem de tudo. A maioria das pessoas que está cega ou está debaixo do encantamento ou é efeito da maconha, o vício. Porque Bolsonaro atrapalha o fornecimento da droga, né? Então eles ficam tristes porque o Jesus deles é a maconha. Então é incompatível. Um crente não vota em partido comunista, nem em candidato comunista. Um crente vai votar em quem está lutando pela família, em quem está lutando pela democracia. E nós estamos vendo aí, inclusive as mídias, os jornais, tudo mentindo descaradamente nas pesquisas. Tudo comprado, uma coisa bizarra. Bizarra, a gente vê vídeo de gente mostrando que as pesquisas não querem entrevistar quem é candidato do Bolsonaro. Não querem. Bizarro, bizarro. Então assim, vamos falar aqui entre nós? Cada um vota em quem quiser. Esse é o meu candidato. E se você crê que Deus fala comigo, eu te digo, eu avalizo para você. Eu vi, Deus me mostrou o Espírito de Deus sobre ele, Deus me mostrou que ele era o cara escolhido para salvar, socorrer a gente de não quebrar que nem os outros países. Deus me mostrou, Deus me revelou, o jargão do meio neopentecostal e muitos pentecostais do movimento carismático. Nunca a Bíblia é a regra infalível para essas pessoas, sempre são sonhos, visões e Deus me falou, Deus me disse. Será, meus irmãos? Estão quebrando. A nossa inflação é a menor de todas hoje, num cenário pós-pandemia, pós-destruição. Nós estamos sendo livrados. Deus está fazendo uma grande obra. Então vamos orar e guerrear contra o espírito da mentira e o espírito da fraude. Essa é a oração que nós temos que fazer. E observe as palavras finais de Sarah Shiva. Deus me mostrou que o espírito dele estava sobre Jair Bolsonaro. Deus me mostrou que ele é o cara escolhido para nos salvar, socorrer a gente. Meus irmãos, antes de eu iniciar o meu comentário a respeito dessas alegações, eu tenho um estudo completo aqui no canal com esse título: Toda autoridade procede de Deus. E é um estudo completo sobre a soberania de Deus através dos governos humanos. E caso vocês queiram se aprofundar, o estudo completo vai estar mais detalhado. E eu recomendaria que vocês assistissem esse estudo no canal. Porque nesse estudo, meus irmãos, eu pretendo ser o mais breve possível. E sem mais delongas, o que a Bíblia fala sobre autoridades governamentais, nós encontramos, por exemplo, no texto de Romanos, capítulo 13, a famosa alegação do apóstolo Paulo: toda alma esteja em sujeição às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. E para entendermos o texto bíblico, nós devemos analisar o contexto onde o apóstolo Paulo estava inserido. Quem são as autoridades que o apóstolo Paulo estava se dirigindo, meus irmãos? No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu, a autoridade civil era exercida pelo governo romano e a referência direta é aos administradores desse governo. E essas instruções do apóstolo Paulo foram escritas durante o reinado de Nero. Nero era o Kaiser, o supremo líder de Roma. E nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está ordenando que Nero fosse obedecido por todos os cristãos. E nesse contexto, Nero não tinha emitido nenhuma ordem ainda para perseguir os cristãos. Porém, depois do grande incêndio em Roma, ele perseguiu a igreja de Cristo, meus irmãos, ferozmente.
E nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo não está pedindo aos cristãos primitivos que examinassem as credenciais de seus governantes romanos. Ou seja, meus irmãos, o contexto que os cristãos estavam inseridos não era uma democracia como nos nossos dias. E nós encontramos referências nos evangelhos que os judeus odiavam se submeter à autoridade de Roma. E os judeus questionaram o nosso Senhor Jesus acerca do tributo, pois os mesmos não queriam se submeter às leis romanas, pagando impostos para eles. Porém, o nosso Senhor Jesus chocou inúmeros judeus, dizendo que eles deveriam pagar impostos para as autoridades que estavam acima do povo da aliança. E os fundos recolhidos, por exemplo, através dos impostos, eram utilizados para financiar os exércitos de Roma. Para os judeus era impensável, meus irmãos. E em alguns casos, os romanos tinham até a posse das pessoas como escravos. Para os judeus, pagar impostos era financiar a máquina militar de Roma. Era impensável isso. E o testemunho unânime do nosso Senhor Jesus e dos apóstolos é que toda autoridade, quer os cristãos gostem ou não, são autoridades que procedem de Deus. E caso vocês não acreditam nisso, vamos ler as palavras do próprio Senhor Jesus. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Mas Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. E então fica bem claro através das palavras do nosso Senhor Jesus que Pilatos recebeu autoridade através do próprio Deus para estar na sua posição. Porém, meus irmãos, ele não tinha autoridade que não fora concedida por Deus, que era libertar Jesus, pois tudo aquilo fazia parte do plano eterno e decretado por Deus, que deveria se cumprir exatamente como Deus decretou. E, meus queridos irmãos, esse é o testemunho claro da Bíblia. Toda autoridade procede de Deus. Vamos ler alguns textos rapidamente, meus irmãos. É Ele quem muda o tempo e estações, remove reis e estabelece reis. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. E esses textos bíblicos são muito claros a respeito do governo de Deus nesse mundo. Não é correto, meus irmãos? Porém, como fica a situação da fala de Sarashiva diante desse cenário de Lula entrando ao poder em 2023? Bolsonaro não era o escolhido de Deus, Sarashiva. Deus não mostrou para você que Bolsonaro traria salvação para o Brasil. Na verdade, isso são alegações mentirosas de um coração idólatra, de um coração enganoso que Deus jamais mostrou para ela a respeito das eleições de 2022. As Escrituras nos dizem que os julgamentos de Deus são insondáveis, que seus caminhos são inescrutáveis. É necessário que seja assim, meus queridos irmãos. E tudo isso é para quê? Para Deus testar a nossa fé, para Deus fortalecer a nossa confiança na sua sabedoria e justiça, para promover nossa submissão à sua vontade que é santa. E Deus, através da democracia, pela providência divina e secreta, e Deus permitiu que Lula voltasse ao poder, contrariando assim, meus irmãos, o desejo de mais de 58 milhões de pessoas. Será que isso não era para humilhar o Brasil, humilhar a igreja? Será que isso não foi para mostrar para a igreja que Deus não precisa do Bolsonaro e de governos humanos? Será que isso não foi para mostrar para a igreja o seu pecado de idolatria, colocando toda a sua esperança, meus irmãos, em governos humanos? Será que isso também não foi para a igreja que esqueceu do seu chamado, que é ide e pregar o evangelho? Será que isso não foi porque, meus irmãos, a igreja, ao invés de pregar o evangelho também para os esquerdistas que têm alma, estão afastando mais as pessoas da porta da salvação? Podemos inferir inúmeras coisas que estão no conselho secreto de Deus. Porque ele permitiu, meus irmãos, que Lula voltasse ao poder, nós não sabemos. E nós só saberemos disso exatamente somente daqui a alguns anos, meus irmãos. Não podemos tomar conclusões precipitadas. Então, Sarashiva, Deus não mostrou nada para você. As Escrituras são bem claras ao alegar que nenhum homem chega ao poder ou em qualquer esfera, sendo que Deus não determinou isso. Eu também postei um estudo aqui no canal, onde eu falei sobre o controle de Deus sobre o anticristo. O link aparece aqui em cima nos cards. E nesse estudo, meus irmãos, eu ressaltei que Deus está controlando a besta e o anticristo. E o estudo está baseado em Apocalipse 13.
E nós vemos claramente como as mãos de Deus estão a todo momento nos atos mais perversos dos homens. E apesar de não sabermos por qual motivo Deus permitiu que um homem como Lula assumisse o poder de uma nação em 2023, o homem não tem liberdade, meus irmãos, para realizar seus propósitos, mas sim os propósitos de Deus. Veja comigo esse texto bíblico. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E a minha palavra final nesse estudo é que a idolatria política afetou grandemente as igrejas no Brasil. E as palavras de Sarah Shiva, meus irmãos, demonstram isso. Deus me mostrou que Ele é o cara escolhido para nos salvar, socorrer a gente, o povo brasileiro. E a transformação do Brasil, quer seja na área da economia, política, saúde, virá quando os ditos mais de 60 milhões de cristãos ou ditos conservadores que votaram no Bolsonaro realmente viverem como cristãos. Aí sim, meus irmãos, a nossa sociedade será impactada. O nosso Senhor Jesus afirmou que devemos ser sal da terra na nossa sociedade. E o sal tem efeito de conter a putrefação e corrupção também na sociedade. Porém, a corrupção tem adentrado também nas nossas igrejas. A taxa de divórcio dentro das igrejas, meus irmãos, é quase a mesma que a dos incrédulos. Esposos que se dizem cristãos abusando de suas mulheres. Pessoas que se consideram cristãs, porém sonegando impostos, usando internet de gato, vendo filme pirata, e eu poderia multiplicar os inúmeros pecados de estimação que muitos não querem abandonar. E como vocês acham que os incrédulos, meus irmãos, observam essas coisas? E como nós, como igreja, podemos impactar os incrédulos, sendo que nós não somos diferente deles? Jesus disse: quando o sal chegar a esse nível de perder seu sabor, será pisado pelos homens. Existem inúmeras pessoas que jamais leram a Bíblia em toda a sua vida, meus irmãos. Porém, eles vão ler a Bíblia através do que nós pregamos, inclusive da nossa conduta. Se o nosso andar não corresponde com o que nós pregamos, meus irmãos, então as nossas palavras serão de pouquíssimo valor na nossa sociedade. E então o que a igreja brasileira precisa urgentemente é deixar de lado falsas profetisas como Sarah Shiva, que depositam confiança em Bolsonaro, meus irmãos. Mas sim, a igreja deve voltar cada crente individualmente, começar a viver o evangelho na sua casa, entre seus familiares, no seu trabalho, em toda a sociedade. E eu gostaria, meus irmãos, de encerrar essa análise com as palavras do próprio Deus contra essa falsa profetisa. Vamos ler. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano, inventam tudo que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixa o like, porque isso ajuda no crescimento do canal. Comente a sua opinião, meus irmãos, através dessas falsas profetisas que falam: Deus me disse, Deus me revelou. Deixa a sua opinião. Se você é novo no canal, se inscreva. Ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E caso vocês queiram também contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, o link vai estar disponível na descrição de todos os vídeos. E que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.